Saudações conspiradores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Realidade Fantástica. Hoje falando sobre os Anunnaki, homens, deuses ou extraterrestres? Aproveite e já deixe aquele like da confiança e se ainda não for, se inscreva em nosso canal e acione o sino de notificações para ficar por dentro das novidades. Hoje vamos conhecer os Anunnaki, os misteriosos seres que são apontados por muitos como os verdadeiros criadores da humanidade. Vamos iniciar uma viagem rumo ao longínquo e distante passado, aos primórdios da civilização humana, e é no transcurso do nosso deslocamento até a noite dos tempos que encontramos estes misteriosos seres e compreendemos um pouco da nossa própria história. Precisamos retornar para aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo. E neste momento, observamos homens rudimentares. São seres pré-históricos que migram de região em região em busca de abrigo e melhores condições de sobrevivência. Pouco se pode afirmar a respeito desses povos pré-civilizatórios, pois as informações são difusas e os estudos a seu respeito são relativamente recentes. Entretanto, um estranho e desconhecido acontecimento oferece o início da primeira civilização na Terra, a Suméria. Neste período acontece a chamada Revolução do Neolítico e os povos passam de hábitos nômades para o desenvolvimento de uma civilização organizada. A Suméria surge na região que conhecemos atualmente por Iraque, e o termo Suméria significa terra de reis civilizados. É lá que tem início a agricultura, a pecuária, a organização social, as leis, o comércio, os veículos de transporte, os medicamentos, a criação das escolas, a contagem do tempo, a astronomia, os signos do zodíaco e, principalmente, a escrita. Os sumérios e posteriormente os acádios e os assírios registravam sua história em tabuletas de argila, através do uso de uma ferramenta em forma de cunha. Por este motivo, a escrita suméria é conhecida como cuneiforme. Conseguimos descobrir tudo o que sabemos a seu respeito graças a um achado incrível do século XIX. Foi nas escavações financiadas por diversos museus ao redor do mundo, como o Museu Britânico, que Austin Henry Layard descobriu a Biblioteca de Nínive, um acervo contendo mais de 30.000 destas tabuletas de argila. É importante ressaltar que até o século XIX, absolutamente ninguém tinha conhecimento oficial dos registros sumérios. A partir de então, por volta de 1850, os especialistas começaram a tentar decifrar o que contavam as misteriosas tabuletas descobertas na Biblioteca de Nínive. Foi assim que George Smith, um funcionário do Museu Britânico, recebeu para estudar algumas destas pequenas tabuletas. Smith era um dos raros especialistas que poderiam decifrar a misteriosa escrita cuneiforme. Ele era um estudioso dos textos bíblicos e sabia que o material que tinha em suas mãos era mais antigo e acreditava que poderia comprovar as escrituras sagradas. A pequena tábua que ele tinha nas mãos era de fato um texto semelhante à Bíblia. A referência era a história bíblica do dilúvio. Entretanto, a tabuleta trazia o relato de um dilúvio um pouco diferente. Ao invés de Yahvé punindo a humanidade e salvando Noé do dilúvio, a tabuleta apresentava outros deuses. Havia nomes como Enlil, Enu e Enki. Eles eram divindades de uma misteriosa classe de deuses cultuados
pela primeira civilização da história da humanidade, os Anunnaki. E à medida que os estudos eram aprofundados, o que se apresentava diante dos especialistas era impressionante. Não havia somente relatos como o do dilúvio, era uma infinidade de diferentes mitos, todos eles versando sobre estas misteriosas entidades. Os sumérios, a primeira civilização da humanidade, foram categóricos ao afirmar que foram criados pelos deuses Anunnaki. Em um dos textos chamado Enuma Elish, ou As Sete Tábuas da Criação Mesopotâmica, observamos que um dos Anunnaki, Marduk, se dirige a outro Anunnaki, Enki, dizendo: Eu trarei Lulu, cujo nome será homem. Eu vou criar Lulu, homem, sobre quem a labuta dos deuses será colocada, para que possam descansar. Após este trecho, um dos deuses, chamado Kingu, é abatido, para que a humanidade possa ser criada. E então, os deuses menores, os Igigi, descansaram, conforme prometido. Nas linhas 35 e 36 do texto, está assim escrito: De seu sangue, ele, também chamado aqui de Ea ou Enki, criou a humanidade e lhes impôs o serviço dos deuses. Ao tentar decifrar outros textos a respeito da criação humana, observamos diversos trechos curiosos que apontam para o método de sucessivas tentativas para a criação do homem, como no texto Enki e Nima, que parecem ser sugestivos do que nos lembraria hoje uma manipulação genética. Em outras tabuletas, entretanto, observamos com clareza que os Anunnaki criaram os seres humanos de comum acordo em uma assembleia dos deuses, com a intenção de liberar alguns deles do trabalho nas escavações. E a partir da criação dos seres humanos, os deuses descansaram, tal qual ocorre no texto bíblico, quando Deus descansa no sétimo dia. As tabuletas de argila da biblioteca de Nínive constituem o corpo textual mais antigo que se tem notícia na história humana, e seus escritos antecedem em dezenas de séculos a data de redação da Bíblia, ou de qualquer outro texto religioso. Os sumérios afirmam que sua vida era dedicada aos deuses, e que eles teriam sido criados e modelados a partir de uma mistura entre barro e a essência dos deuses Anunnaki, para trabalhar em lugar de outros deuses. Um dos relatos mais impressionantes de todos estes textos talvez seja a tabuleta conhecida como a Lista dos Reis Sumérios. Na primeira frase do texto é possível identificar a expressão "quando a realeza desce dos céus". Em outros textos, identificamos que esta mesma realeza trabalhava até a criação dos seres humanos, que os libertaram de seu pesado trabalho. Já no século XX, bem depois das primeiras descobertas e traduções dos textos da biblioteca de Nínive, um autor chamado Zecharia Sitchin publicou uma série de livros apresentando seus argumentos e conclusões a respeito do assunto. Para ele, os Anunnaki são extraterrestres, que vieram de um planeta de órbita alongada chamado Nibiru, e criaram os seres humanos através de engenharia genética, com a finalidade de servir aos Anunnaki nos trabalhos. A teoria de Sitchin é denunciada por diversos especialistas que o acusam de um sensacionalismo pseudocientífico. Por outro lado, incrivelmente, algumas das tabuletas originais, disponíveis em diversos museus ao redor do mundo, atestam que algumas de suas afirmações parecem ser condizentes com os textos. Os fatos mais intrigantes a respeito disto é que a civilização suméria foi a primeira civilização do mundo que atribuiu a origem de todos os seus conhecimentos aos Anunnaki,
e principalmente que estes textos antecedem a redação da Bíblia. É interessante salientar de que nestas tabuletas não existe a descrição de um Deus único, criador dos céus, da terra e dos seres humanos. Ao invés disto, a primeira civilização aponta que seus criadores são os deuses Anunnaki, que vieram dos céus para a terra. Talvez esta característica, aliada a nosso interesse recente pela busca de vida fora da Terra e da possível visita de alienígenas ao nosso planeta, que é um elemento muito arraigado na nossa cultura moderna, tenha contribuído para o surgimento de teorias exóticas, como no caso do trabalho de Zecharia Sitchin. Mas e você? O que pensa a respeito? Se você se interessou pelo assunto, tenho 2 convites para te fazer. Convido você a conhecer o canal Logose Anunnaki, do autor do texto deste documentário. E gostaria também de orgulhosamente convidar para que você conheça com exclusividade o primeiro curso Anunnaki criado no Brasil. Uma parceria entre os canais Realidade Fantástica e Logose Anunnaki. O curso é de autoria de Lucas Martins Kern e traz o resultado de 8 anos de pesquisa sobre o assunto. Neste curso, você será levado em uma viagem impressionante e exclusiva para que possa tirar suas conclusões sobre o mistério que envolve os Anunnaki.